Salve, rapaziada, mais um aqui, plano inclinado com o professor Lucas. Vamos lá. O sistema representado mantém-se em equilíbrio estático. O que isso significa pra gente? Equilíbrio estático significa que a força resultante é igual a zero. Zero, gente, em todas as direções. Direção do eixo X e também direção ali no eixo Y dos dois blocos. Sabe-se que o bloco pendurado tem peso 20. Esse é o bloco pendurado. Olha como que é simples. Ó. Peso sempre vertical para baixo. Ele está em repouso. Se ele está em repouso, a sua força resultante é zero. Então, obrigatoriamente, essa corda está segurando ele com uma força de tração que também vale 20 newtons. Porque tem que dar zero a força resultante. Agora, essa corda é a mesma corda que está puxando o bloco azul. Ou seja, nessa corda aqui em cima, eu tenho uma tração que também vale 20 newtons, que é a mesma corda, a mesma tração. Mas ao contrário do bloco verde, ele segura o bloco verde. Agora, o azul, ele está puxando o azul. O que mais que ele disse? E que a componente tangencial da força peso do bloco sobre o plano inclinado vale 50 newtons. Porque quando eu tenho um plano inclinado, a dica do Lucão é incline também o seu eixo. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, né? Então nós temos uma força de tração. Ele diz que existe uma força de atrito e eu quero que você calcule essa força de atrito, sempre contrária ao movimento. Então a força de atrito está aqui, ó, porque eu estou tentando subir. A força de atrito é que me impede que o bloco suba. Então essa é a força de atrito que eu quero descobrir. Eu tenho a normal, sempre ó, 90 graus com a superfície, e eu tenho peso. Mas nesse caso, no plano inclinado, é sempre bom trabalharmos, ao invés do peso, trabalharmos com o PX e trabalharmos com o PY. Porém, lá no enunciado, ele diz que 50 newtons é a componente tangencial da força-peso do bloco sobre o plano. Esse componente tangencial confunde um pouco a gente, mas a tangente com o plano é aquela reta que forma o quê? Praticamente paralela com o plano. Então ele quis dizer que essa componente tangencial é o meu PX. Então ele diz que o meu PX vale 50 newtons. Foi isso que ele quis dizer. Agora, dando o valor de PX, fica muito fácil. Por quê? Porque se eu fosse analisar o bloco azul, no eixo X, eu teria mais a tração, menos a força de atrito, menos o PX. E com certeza a força total, ou seja, a sua força resultante vale zero, porque ele falou lá no início do exercício que está todo mundo em repouso. Então, substituindo os valores, ficaria 20 menos o atrito menos 50 é igual a zero. Então, ficou menos atrito menos 30 igual a zero. Quanto que vale meu atrito? Meu atrito vale menos 30 newtons. Certo? Espero que sim. Bom, aí ele fala, quanto que vale essa força de atrito? A força de atrito é igual a 30. Agora, qual que é o sentido da força de atrito? Aqui que tá, pessoal. Eu inicialmente considerei a força de atrito apontando para baixo. Mas vocês concordam que o resultado da matemática não mente.
o resultado deu uma força de atrito negativa. O que a força de atrito negativa significa do ponto de vista físico? Que o negativo significa o inverso, o sentido inverso da força que eu apliquei, que eu adotei. Então, se eu tinha adotado inicialmente para baixo a força de atrito, e porém o resultado que eu encontrei foi negativo, significa que o sentido correto da força de atrito é uma força que atua para cima. Ou seja, que atua do ponto Y até o ponto X. Do Y para o X. Tá? Alternativa A de acabou.